Irmãos, é um prazer estar aqui. Boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos que estão nos assistindo agora na internet, que agora a Brasipina tá chique, né? Pastor, meu filho, pastor agora só é coisa ao vivo, né? É isso aí, né? E quem sabe faz ao vivo, né? E os méritos ali para o meu digníssimo marido, né? O careca mais bonito da igreja, né? Só enquanto meu pai não tiver chegado ainda, tá? Irmãos, é um privilégio estar aqui. E eu queria, assim, de uma forma muito especial, dar os parabéns a todos os adolescentes, aos jovens da nossa igreja. E eu vou pedir que os adolescentes sentem-se aqui, olha, aqui na frente. Os adolescentes e as crianças. Quem já tiver idade para sentar sem o papai e a mamãe, eu gostaria que sentasse aqui nesses bancos aqui, porque o dia, hoje, é dos nossos adolescentes, né? E a criança de hoje é o nosso adolescente de amanhã, né? Então, o tema dessa mensagem é um tema muito propício, uma vida de propósito, mas não é só a vida do adolescente. Triste nós pegarmos jovens ou adultos ou idosos que tiveram uma vida inteira sem propósito, ou que chegam à fase adulta sem propósito algum. Então, o tema de hoje é aniversário dos adolescentes, mas o tema ele é cabível, ele é pertinente para todos nós. Amém? E eu vou pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 16. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 16. Todos nós vamos ler juntos. É um único versículo, então dá para todos nós lermos juntos. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 16. Amém? Todos acharam? Amém ou misericórdia? Então vamos lá? Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se lhe prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Paizinho, nesse momento nós nos colocamos, Senhor, no teu altar. Nós queremos, Senhor, agradecer, Senhor, porque desde que colocamos os pés, Senhor, neste lugar, nós da presença gloriosa do Senhor aqui, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e pedir que o Senhor possa estar levando cativo ao cativeiro todo o pensamento que não vem de Ti, Senhor. Abra, Pai, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber a palavra que vem do Senhor e sermos alimentados por ela, Pai. E mais que alimentados, Pai, nós queremos ter as nossas vidas transformadas, Pai, porque a Tua palavra diz que quando nós nos encontramos com Cristo, nós temos a nossa vida transformada, Pai. Então, o que nós queremos é mudança de vida, Pai. Então, Paizinho, ministra aos nossos corações, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Amém. Irmãos, só esse versículo já dava para a gente até encerrar. Porque quer propósito melhor e maior do que honrar pai e mãe? Esse é um princípio básico. É o único mandamento como promessa. Então, se você tiver esse propósito, minha criança, meu adolescente, se você tiver de seguir esse propósito, honra a teu pai e a tua mãe, com certeza, a Bíblia ela não mente, ela diz que todos os seus dias eles vão bem. Amém? E aí, pai, mãe, nós temos uma responsabilidade muito grande. Que tipo de pai e mãe nós temos sido para os nossos filhos? Será que nós estamos levando os nossos filhos a ter uma vida de propósito? Será que eles olham para nós porque nós somos espelho, nós somos reflexo? Será que eles olham para nós e veem, nossa, minha mãe tem uma vida de propósito, meu pai tem uma vida de propósito, eu quando crescer quero ser como ele? Ou ele diz, Deus me livre, eu não quero ser como meu pai, muito menos como a minha mãe. E aí, nesse sentido, eu lembro de uma mãe muito especial, Joquebede, mãe de Moisés. A tia Cecília, mãe de Moisés. Irmãos, essa mulher era muito especial. Se a gente parar para pensar, Joquebede, ela sabia, todo mundo conhece a história de Moisés. Joquebede, ela sabia que ela tinha um tempo certo para ficar com seu filho Moisés. Os historiadores contam que há cerca de 12 anos, Moisés seria devolvido para sua mãe, a princesa, filha de Faraó. Rafael, se você tivesse, alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, quando a sua filha completar 12
12 anos, ela é um bebê, não tem nem um ano. Quando ela completar 12 anos, ela vai voltar ou vai para uma outra família, uma outra mãe. O que você faria com esses 12 anos? Não precisa responder, não. Mas como você usaria esses 12 anos que você teria? Será que nós usaríamos a maior parte do nosso tempo ficando no celular? Será que se eu soubesse que com 12 anos Isadora seria tirada de mim, será que eu iria trabalhar tanto? Ou será que eu ia usar o meu tempo da forma como eu uso hoje? Se olhassem para nós e dissessem, olha, você só tem um ano mais com seu filho, como nós iríamos usar esse tempo? Joquebede sabia que o tempo dela era curto, então ela se esmerou em ensinar a Moisés a ter uma vida com propósito. E quando Moisés, e propósito em todas as suas áreas, quando Moisés foi para o rei, lá para o Egito, Moisés era o braço direito de Faraó. Moisés era príncipe, ele era líder, ele tinha um propósito. Quando tudo lhe foi tirado, porque Deus tinha um propósito muito maior do que esse, Moisés também viveu um propósito espiritual como ninguém, onde a Bíblia diz que a Deus fala que Moisés foi o único profeta que ele falava boca a boca. E aí eu lembro de outro homem também muito especial, Davi. Davi também honrou pai e mãe, e ele teve a sua vida transformada. Davi honrava pai e mãe, trabalhava, ajudava, era um bom filho. E de pastor de ovelhas, Davi foi transformado no maior rei de Israel. Então esse é um princípio que nós devemos seguir. Mas nós também temos 3 aspectos desses princípios, desses propósitos. Uma vida física e intelectual com propósito. Precisamos entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu não vou pedir para abrir, mas Daniel capítulo 1, quando Daniel e seus amigos foram feitos escravos, eles nos dão uma lição de como nos alimentar. Eu não vou falar aqui para o adolescente, porque muitas vezes na igreja a gente foca muito, né? Fornicação, namoro abusivo, e você já sabe como tem que ser o namoro cristão. Mas algo muito importante também nós temos deixado de lado, que é o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Ou seja, o que a gente tem colocado para dentro do nosso corpo? Porque antes de falarmos, antes da medicina dizer que os alimentos embutidos, enlatados, dão câncer disso, câncer daquilo, Daniel lá, ele já colocava ali uma lição de alimentação. Irmãos, e como enfermeira do Instituto Nacional do Câncer, eu preciso dizer que uma hora o corpo pede a conta. Uma hora, tudo que a gente coloca para dentro, o corpo ele vai pedir a conta. Seja através de um câncer, seja através de uma hipertensão, seja através de um diabetes, seja através de um AVC e você fica entrevado. O que nós temos alimentado o corpo que o Senhor nos deu? Eu escutei certa vez uma pessoa falando, mas quando Jesus vier, Ele vai nos dar um corpo incorruptível. Mas enquanto você estiver aqui, você quer ficar sofrendo em cima de um leito? Eu nem trouxe imagem dessa vez, né? Porque para não assustar, que é a última vez que a gente pregou aqui sobre gratidão, que eu coloquei algumas imagens aqui, lembram disso? De alguns tumores, né? Teve gente que disse que nem dormiu depois. Eu falei assim, então nem vou motivar. Pena que você não estava aqui, tia Cecília. Então, o que nós temos alimentado o nosso corpo? Adolescente, batata frita, hambúrguer é muito bom, mas dá câncer, dá hipertensão, dá diabetes na infância, na adolescência, o excesso de doce. Se vocês souberem como o doce faz mal à saúde, o uso do celular, todo mundo gosta, né? Quem tem celular aqui, levanta a mão, por favor. Nossa. Certa vez eu levei a minha filha para oftalmologista e ela era pequena e ela falou o seguinte para mim. Olha, hoje a gente sabe que o açúcar faz mal porque teve que se passar uma geração inteira para que a gente soubesse, tivesse pesquisa do efeito nocivo no organismo em relação ao açúcar. O uso do celular na infância e na adolescência, a gente não sabe ainda. Vai precisar passar uma geração inteira para se descobrir os efeitos negativos neurológicos e oftalmológicos da criança e do adolescente. Só que isso já chegou. No último congresso agora que houve de neurologia,
foram apresentados vários estudos, inclusive com ressonância, com lesão neurológica por conta daquela radiação das ondas eletromagnéticas emitidas pelo celular. Houve um estudo que eu até divulguei para algumas pessoas, aquela luz azul que você adora quando você está deitado, apaga a luz, eu estou sem sono, eu vou usar o celular. Aquilo ali, ele tem um efeito no nervo óptico que está causando cegueira, causando câncer também, oftalmológico. Então não precisou passar uma geração inteira para a gente já ver os efeitos negativos do celular. E aí, papai e mamãe, precisamos exercer a nossa autoridade. Não vai usar. E pronto, e acabou. Vai limitar. Não pode bater pé, pode fazer o que for. Lembra o princípio básico? Honra teu pai e a tua mãe? Esse princípio a gente precisa seguir. Esse mandamento, ele precisa ser seguido. Porque os nossos pais, eles só querem aquilo que é o melhor para nós. Então, se você quer ter uma vida saudável, você precisa ter um propósito em relação ao seu corpo físico. Intelectualmente, que também está relacionado ao corpo físico. Como você, adolescente, tem gastado o seu tempo? Do que você tem alimentado a sua mente? O que você tem lido? E aí eu faço uma pergunta. Quem você quer ser daqui a 10 anos? Onde você quer estar daqui a 10 anos? Porque eu vou dizer para vocês, passa rápido. Parece que foi ontem, eu cheguei aqui com 14 anos, hoje já estou com 4.2, motor de carreta, né? Tudo bem, né? Mas 42 anos, 4.2, passou voando. Passou voando, parece que foi ontem. Então nós precisamos ter uma vida com propósito e saber o que você quer na vida. Esses dias eu peguei um táxi e o motorista ele estava tão emocionado que ele pediu desculpa e ele falou assim, minha filha, eu estou muito emocionado. Por quê? Ele foi me mostrar um vídeo da filha dele. Ele falou, olha, eu era motorista de ônibus e a minha filha, ainda com 14 anos, ela disse para mim, papai, eu quero fazer faculdade de Sociologia na Universidade de Coimbra, em Portugal. Ou então eu quero ir para os Estados Unidos. Eu era motorista de ônibus. Ele falou assim, aos olhos humanos isso seria impossível. Mas eu acreditei nela e falei, olha minha filha, o que papai puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. E essa menina passou para 2 universidades, a de Coimbra e também nos Estados Unidos. Mas por conta lá dessa nova política americana, ela não conseguiu ir. E aí ele estava todo emocionado porque alguém se interessou lá por ela, ela trabalhava e fazia Sociologia na Universidade de Coimbra, hoje ela já tem 20 anos. E aí chamaram ela para ser modelo e o primeiro comercial dela que saiu, ela mandou para ele. Filha de um taxista, de um motorista de ônibus, que na época ele era motorista e ainda foi demitido. Então precisamos saber qual é o seu propósito. Porque quando a gente tem um propósito, a gente não pode desistir dele. Eu lembro muito bem que quando a gente veio lá da roça, lá no interior, eu não vou falar do cabo da enxada não, tá, marido? Que ele fala que tudo se resolve no cabo da enxada para eles. Não vou falar do cabo da enxada. Mas quando a gente veio lá, como a gente veio lá no interior, quando a gente veio aqui para o Rio, a minha mãe e meu pai, com muito sacrifício, e eu louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana de Braz de Pina, porque vocês sempre foram bênção na nossa vida. E aí os meus pais botaram a gente numa escola, e a gente lá na roça estava acostumado a tirar 9 e 10. E aqui a gente tirou 0 e 2. Minha irmã teve até febre. E o coordenador da escola chamou a minha mãe. Chamou a minha mãe e convidou ela para tirar a gente da escola, porque a gente não tinha capacidade para continuar na escola. Já imaginou o que é isso? Só que ao invés da minha mãe aceitar essa palavra e meu pai, o que eles fizeram? Eles tinham um propósito. E esse propósito eles passaram para a gente. O propósito que eles tinham era, nós vamos formar as nossas filhas. E o nosso propósito era estudar e dar essa alegria para o nosso pai e para a nossa mãe. E aí foram feitas vários estudos, horas de estudos. E para a honra e glória do Senhor, tudo deu certo. Mas tem que ter propósito, tem que ter objetivo. Não adianta você dizer que você quer fazer uma universidade em Coimbra e ficar no celular 10 horas por dia. Não adianta você ter sonhos, dizer, não, eu tenho um propósito, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas se você não se dedica ao estudo, se você não se dedica à leitura, você não alimenta nem o seu corpo, você só coloca porcaria para dentro e você também não alimenta a sua mente.
A gente pega um adolescente, muitas vezes, hoje não tem assunto. Não sabe nada que está acontecendo. Porque ao invés de estar fazendo pesquisa importante no celular, está perdendo tempo em Facebook. Vendo vídeo, desculpa a expressão, mas vídeo idiota de YouTube. Onde vocês vão chegar com isso? Que propósito é esse? Vão ficar com 30, 40 anos na casa de papai e mamãe? É esse o propósito? Então, adolescentes do meu coração, crianças do meu coração, adultos, nós precisamos ter uma vida de propósito. Segundo ponto, uma vida emocional com propósito. Gênesis 37, a gente não vai ler, mas para citar. Gênesis 37 conta a história de um rapaz muito especial, José. José, ele era o filho predileto do seu pai. A Bíblia fala isso, que Jacó tinha um amor muito grande por ele. E aos 17 anos, o que acontece com José? Ele é vendido como escravo por quem? Pelos seus irmãos. Já imaginou? Você, o irmão pega você, olha, cansei de você. Chama lá uns mercadores, né, aquela gente que faz tráfico de criança. Vou vender minha irmã, está repreendido, em nome de Jesus, né? Estou brincando. Vou vender minha irmã como escrava. Já imaginou que sentimento é esse? Sentimento de decepção, de tristeza, de amargura. De filho predileto, ele foi feito a escravo. Mas sabe o que José tinha? Resiliência. Sabe o que é resiliência? É a capacidade de você se transformar mediante as mudanças. Infelizmente, os nossos jovens, os nossos adolescentes não estão tendo isso. Porque a culpa, muitas vezes, é nossa. Porque a gente quer, muitas vezes, proteger demais os nossos filhos. Se ele brigou na escola, não, eu vou lá. Nosso filho nunca está errado. A gente quer resolver tudo pelos nossos filhos. E sabe o que acontece com os nossos filhos? Eles não criam resiliência. Eles não conseguem se adaptar a mudanças. E aí, o que a gente tem hoje? Alto índice de suicídio entre os jovens. Crianças sofrendo depressão. Adolescentes se matando porque a namorada terminou. Adolescentes se jogando da varanda da janela porque não tirou nota boa. Tirou nota baixa. Os nossos adolescentes, eles estão ficando uma geração de homens e mulheres enfraquecidos. E precisamos ter a clareza de tudo que está por trás disso. Sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia: jovens, eu morro com vocês porque vocês são fortes. Está escrito. Deus, o que Deus olha para vocês, e quando Deus olha para vocês, Ele vê força. Mas nós estamos mimando os nossos filhos e não estamos dando a eles a capacidade de se virarem, de resolver seus problemas, de serem fortes. Queremos dar conta de tudo, resolver tudo. É tudo o tempo e a hora. Irmãos, tudo na vida passa. E esses dias eu estudando a palavra de Deus, me veio isso à mente. Povo de Israel. O povo de Israel, na época de Davi, eles eram conhecidos por toda a tua nobreza, por toda a sua força. O povo de Israel era um povo temido. A rainha de Sabá veio lá da sua terra, porque ela queria ver esse povo de Israel, o trono, o reino de Salomão. Então o povo de Israel, ele viveu a glória. E onde estava essa glória quando chegou o holocausto para os judeus? Quando esses descendentes de Davi morreram asfixiados, quando aconteceu aquela barbárie do holocausto, aquela glória passou. Mas hoje, você olha, e onde está o holocausto? Também passou. Israel está aí, restabelecida para a glória de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tudo passa, e nós também, pai e mãe, nós passaremos. E aí, qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Será que nós vamos devolver à sociedade homens e mulheres fortes, que Deus poderá contar no final dos tempos?
Será que nós estamos deixando homens e mulheres fortes que vão criar famílias fortalecidas no Senhor? Ou nós estamos deixando um banana e uma banana por aí? Que no primeiro problema não sabe o que faz e se mata e tira a própria vida. Irmãos, há que se ter propósito emocional. Hoje em dia, o adolescente não pode chorar, não pode ficar triste, que a mãe logo leva para o psiquiatra. É claro que existem enfermidades, não estou dizendo isso. Agora, a adolescência, ela tem características que são inerentes ao adolescente. Eu estudo os adolescentes desde 1998. A minha graduação, meu TCC foi sobre adolescentes. Minha pós-graduação foi com adolescente, meu mestrado foi com adolescente, doutorado foi com adolescente. O adolescente, ele tem por características, ele é contraditório. Uma hora ele está alegre, outra hora ele está chorando horrores. Uma hora ele quer viver, outra hora ele quer morrer. O adolescente, ele troca o dia pela noite. Tem hora que ele está de bom humor, tem hora que não está. Se é menina, então tem TPM, tudo acabado. Esconde as facas, não é verdade? Então isso é normal. Então é normal, gostou de alguém, ficou triste porque levou um fora, vai chorar, mas não precisa tomar ansiolítico não, vai passar. Eu lembro bem quando a gente estava lá, vou eu falar da roça de novo, né? Lá em Italva, lá em Campos, dessa vez. E aí a gente veio para cá e meu pai deu a notícia, olha, esse é o último ano que a gente vai passar no TURF. Irmãos, foi um ano que eu parecia mais a Lamentações de Jeremias. Eu só chorava dentro de casa. Eu tinha 14 anos. E aí a minha mãe um dia me chamou. Minha filha, o que está havendo com você? E mãe é fogo, né? Você está gostando de alguém? Eu falei, mãe, tô. Aí chorava. Ouvia a música da Jocasta da novela. Acho que era Jocasta, sei lá, como uma deusa. Ai, chorava. Olha, me sentia própria, gente. Chorava. Não podia ouvir aquela música. É normal. Vim aqui para o Rio... emburrada, não queria vir, vim no ônibus chorando, quase até o oásis, porque na minha cabeça o amor da minha vida estava lá, mas tudo passa, e Deus tinha um outro propósito, então é normal. Então precisamos ensinar os nossos jovens a serem resilientes às mudanças. É normal se frustrar, é normal se decepcionar, é normal. As frustrações, as decepções, os fracassos, os choros, eles fazem parte da vida. Você não precisa tomar bolinha para ficar alegre, bolinha para dormir, bolinha para acordar. Não precisa. É normal. E é através das frustrações, das decepções que a gente se fortalece. A gente só consegue ser fortalecido se tiver luta, se tiver dificuldade, se tiver provação, porque na bonança você não molda o teu caráter. Então precisamos olhar para esses meninos e essas meninas e olhar para eles e darem a eles instrumentos para que eles sejam fortalecidos, para que eles sejam homens e mulheres fortes, para que amanhã, quando eles tiverem os filhos deles e os filhos apresentarem essas dificuldades, essas frustrações, eles possam dizer, filho, isso é normal, eu passei por isso. Estamos vivendo uma geração de mimimi. O adolescente, a criança não pode se aborrecer. Se um tio chama atenção, a mãe vem e briga com o tio porque chamou a atenção do filho. Que isso? Eu vim de uma família que os meus tios chamavam a atenção, eles podiam estar errados, mas a minha mãe e meu pai diziam, cala a boca, porque eles são seus tios, você tem que obedecer. E ficava todo mundo pianinho. Mas hoje vivemos a geração celular e bateção de porta. Que isso? Não damos limite. Esses dias eu estava na minha varanda tomando um café e aí eu vi um casal saindo com uma criança. Irmão, não é brincadeira não, aquela criança devia ter, acho que não tinha nem 2 anos de idade. A criança, ela foi se esgoelando, batendo na mãe, da portaria de lá de baixo, tem que dar para ver, até o carro. Quando chegou perto do carro, ela estava com os brinquedos na mão, e ela jogou aquilo contra o carro do pai e a mãe, e eu dava para ouvir, porque a acústica lá no prédio é horrível, dá para você ouvir tudo, e o pai e a mãe, calma meu filho, calma, a gente vai sair. E a criança gritava que não queria ir, se jogava no chão, se esperneava, e eles ficavam, calma meu filho, botavam a criança saía dentro do carro, a gente estava dando agonia, minha vontade foi descer com chinelo. Bem que a gente não pode nem falar isso, né?
Geração de mimimi. Então precisamos ensinar aos nossos filhos o que é respeito. Precisamos ensinar aos nossos filhos que eles precisam obedecer. A minha filha é uma benção, minha adolescente. Cadê minha Gênia? Minha Gênia chegou, estava fazendo prova ali, ela está olhando, ela já bota a mão na cabeça, ó. Ela é uma benção na minha vida, irmãos. Minha amiga, é a filha que toda mãe gostaria de ter. Mas aprontou. E aí, né, ela esqueceu de umas coisas, porque adolescente também sofre de Alzheimer, né? Esquece as coisas, entendeu? Impressionante, né? Só não esquece o telefone, mas aquilo que não pode esquecer, esquece, entendeu? E o esquecimento dela teve uma implicação bem complicada, ia ter uma implicação bem complicada para ela mesma, né? Porque eu falei para ela, minha filha, eu já estou velha, já estou descendo a ladeira, agora você tem que conquistar o que é seu. E aí eu mandei aquele sabão, eu estava de plantão, e aí ela mandou um áudio, mamãe, vou falar, vou usar a expressão que ela usou. Mamãe, me perdoa pela filha bosta que eu sou, e que não sei o que e tal. Eu falei, não se faça de vítima, você errou. E eu quero mudança. Agora, se você se acha, me perdoa a expressão, foi a expressão que ela usou. Se você se acha uma bosta de filha, só me resta te dar o papel higiênico. Foi a resposta que eu dei para ela. Não foi, Bel? Não foi? Porque você é uma filha maravilhosa. Mas se você se acha uma bosta de filho, então só me resta te dar o papel higiênico. Irmãos, eu lembro de uma vez lá em Talva, essa acho que nem eles se lembram. Eu tinha uma boneca chamada Naninha. Deve ter delícia que deu, sabe? Porque minha mãe, coitadinha, meu pai só davam roupa pra gente. A gente não tinha brinquedo porque não tinha dinheiro, entendeu? Então essa boneca deve ter sido tia Zelícia. E a minha era a minha uma bonequinha amarela. E aí eu sempre achei que eles gostavam mais da Ingrid, sabe? Que a Ingrid sempre foi o José na vida deles, tá? Minha irmã, se estiver ouvindo, tá? É verdade. E aí, certa vez, eles pegaram, estavam comendo coco. E aí eu queria atenção. Eu acho que eles não lembram disso. E aí eu peguei a Naninha, saí chorando pela sala. Aí você pensa que eles foram correndo atrás? Era tudo manha. Eu só queria atenção. Você pensa que eles foram correndo? Não. E eu lembro disso. Irmãos, eu devia ter uns 5 anos. Eu lembro disso e eu fiquei assim, gente, ninguém vai vir. Aí eu conversando com Naninha, Naninha, só você que gosta de mim. Naninha, você é minha família. Naninha isso, Naninha aquilo, Naninha aquilo outro. Aí eu fiquei, Naninha, ninguém tá vendo, ninguém vai vir, tá vendo? Eles não estão nem aí pra mim, eu tô aqui, ó, eles estão lá comendo coco. Vocês lembram disso? Lembra nada. E aí, passou o tempo, ninguém vinha, eu queria o coco, né? Eu adoro, sempre gostei muito de coco. E aí eu fui até a sala. Aí eles já tinham comido, já tinha acabado, estavam vendo televisão. Eu falei, ué, cadê o coco? Aí a minha mãe, coco? Já acabou. Ué, você não foi pro quarto? Você não tem coco para você. Irmãos, eu nunca mais fiz a palhaçada de querer chamar a atenção. Nunca mais. Sério. Isso marcou tanto que eu aprendi. Até hoje, com 42, eu estou lembrando disso. Então, essa geração mimimi, que tudo tem que girar em torno da criança, está errado. Isso é um instrumento de Satanás para que nossos jovens não sejam fortes. E sabe por que Satanás não quer uma geração forte? Porque ele sabe que no final dos tempos, na grande tribulação que a gente já está começando a viver, os nossos jovens precisarão ser fortes para não renunciar a Cristo. Porque a Bíblia diz que, se possível fosse, até os escolhidos seriam caídos na perdição. Então, será que vocês conseguem entender a engenhoca de Satanás para tornar os nossos filhos cheios de milindres, de mimimi? Porque o mundo não vai fazer isso com eles. Esse mimimi que você faz em casa, que ninguém pode chamar atenção, que uma tia não pode brigar, que um avô não pode brigar, que um professor não pode brigar, que você vai lá, xinga o professor, o mundo não vai agir assim com eles. Muito pelo contrário, o mundo vai engolir eles. Então nós precisamos passar aos nossos jovens um propósito emocional. Irmãos, se o índice de suicídio não tivesse tão alto, o Ministério da Saúde não ia criar um número só para suicídio, número 188. É um número criado pelo um projeto do Ministério da Saúde, por isso a gente está vivendo o Setembro Amarelo, para que, se a pessoa quiser se matar, estiver em risco ou se você souber de alguém, vai ter sempre uma equipe de plantão nesse número para que possa estar dando suporte. Por que isso? Não é porque o índice está baixo. Uma vida, terceiro e último ponto, uma vida espiritual com propósito. Falamos do corpo, da mente, das emoções,
Mas, irmãos, o que vai fazer diferença é uma vida espiritual com propósito. E aí eu preciso falar do apóstolo Paulo, que a gente não vai ler os textos. Apóstolo Saulo, ele tinha um propósito. O propósito dele qual era? Perseguir a igreja e matar cristãos. Porque ele acreditava que esses cristãos eram hereges, enfim. Mas quando Paulo teve um encontro com Jesus, Paulo mudou a sua vida e mudou o seu propósito. Quando nós encontramos Jesus, quando nós professamos esse amor a Cristo, a nossa vida precisa mudar. Se não tínhamos propósito, nós precisamos ter uma vida espiritual com propósito. E aí o propósito de Paulo mudou. Sabe por quê? Porque Cristo é aquele que muda a nossa história. Cristo é aquele que quando nós encontramos, Ele muda a nossa história e nos dá um propósito que de repente a gente não tinha. Irmãos, o encontro com Cristo não é só você pegar a sua Bíblia, botar embaixo do braço e vir à igreja. O encontro com Cristo é diário. É Cristo através de você, em todo tempo, em todo lugar. É quando nós obedecemos a Ele e vivemos aquilo que Ele nos ensina. Quando nós amamos o próximo, ajudamos o próximo. Quando nós temos os princípios, os propósitos de Jesus Cristo na nossa veia. Esse é o encontro que muda a história. Atos capítulo 9 fala desse encontro de Paulo. Atos 9, 26. Aí eu vou abrir, eu vou pedir que um adolescente leia. Atos capítulo 9, versículo 26. Atos 9, 26. Um adolescente, pode ler? Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Sabe o que nós aprendemos nisso? Que quando você tem um propósito com Cristo, podem não acreditar em você. Podem falar assim, Rebeca, você vem falar isso para mim? Podem não acreditar. Mas quando você tem um propósito, você não se guia por aquilo que falam no teu ouvido. Assim é conosco. Assim é conosco. Ah, Sara, você vem falar isso para mim? Ah, pelo amor de Deus, né, Sara? Mas a Sara não se importa com o que estão falando, com o que não estejam acreditando nela. Sabe por quê? Porque um dia ela encontrou com Cristo. E esse Cristo fez a diferença na vida dela. E a partir daí, ela tem uma vida espiritual com propósito. Então nada para ela. Paulo podia ter desistido. Ninguém está acreditando em mim, eu vou largar isso para lá. Mas não. Atos 9, 22. Outro adolescente leia, por favor. As barreiras, as lutas, elas vêm para nos fortalecer. Atos 9, versículo 22. Saulo, porém, mais fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Glória a Deus! Irmãos, as lutas de Paulo, a Bíblia diz o que ele era fortalecido. E mais ele mostrava que Jesus era o Cristo. E aí eu pergunto para você e pergunto para mim, que Cristo nós temos demonstrado? Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa vizinhança, que Cristo é esse que nós temos demonstrado? Que propósito é esse que nós temos demonstrado? Atos 12, 13, eu não vou ler, mas esse texto ele fala sobre o abandono de Paulo em relação a João Marcos. João Marcos abandonou Paulo. Sabe o que nós aprendemos na viagem missionária? Sabe o que nós aprendemos com isso? Que muitos vão nos abandonar no meio do caminho. Muitos vão deixar o arado. Muitos vão deixar o barco. Muitos vão te abandonar sozinho. Muitos vão parar no meio do caminho. Mas isso não pode nos parar. E não pode nos parar porque nós temos um propósito. Se nós não tivermos um propósito, se Paulo não tivesse um propósito, vocês acham que ele não iria desistir? As pessoas não acreditavam nele. O amigo dele o abandonou.
Houve separações, que é o outro tema. Paulo e Barnabé, Barnabé era braço direito dele, e Barnabé, por conta dessa briga, abandonou Paulo. Você acha que é privilégio seu, o seu parceiro, o seu amigo, o seu melhor amigo, te abandonar? Se separar de você? E ir embora? Paulo passou por isso lá atrás. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que mais e mais ele se fortalecia. E se fortalecia porque ele tinha propósito. Porque se ele não tivesse propósito, ele não tinha conseguido. Vão haver lutas e perseguições. Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado, sofreu naufrágios, foi traído, sofreu decepções. Mas ele tinha propósito. E aí por isso, ele pôde declarar em 2 Timóteo 4, versículos 6 e 8. Eu vou pedir um outro adolescente que leia. 2 Timóteo 4, versículos de 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vida. Será adolescente, criança, jovem, adulto, idoso? Será que nós, no final da vida, poderemos dizer, como Paulo disse, combati o bom combate, guardei a fé, eu sei o que me espera, agora para mim tudo é lucro? Será que nós podemos dizer isso como ele disse? Ele foi açoitado, foi apedrejado, foi humilhado, foi decepcionado. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja cheios de mimimi também. Falamos dos adolescentes, geração de mimimi, mas vivemos uma geração de crente mimimi. Não vou à igreja porque eu não gosto do presbítero. Não vou à igreja porque eu não gosto do pastor. Não vou à igreja porque eu não gosto do líder do ministério de louvor. Não participo de nada porque ali não sei o quê. Irmãos, para de mimimi. Jesus está voltando da porta. Ele não está longe não, ele está chutando a porta, porque os sinais estão aí para todo mundo ver. Só não vê quem não quer. E ao invés de ficarmos de mimimi, nós precisamos buscar ter uma vida espiritual com propósito, para que naquele dia nós possamos dizer, olha, combati o bom combate, guardei a fé, eis que agora eu espero a coroa da vida. Será que a gente consegue dizer isso? Será que quando formos chamados, o que nós iremos apresentar? E eu escutei uma pregação muito interessante, um pastor batista, pastor Ed René, e ele estava falando, olha, naquele dia, uns vão dizer, não, Senhor, isso não era o meu ministério. Não, isso não era comigo. Ó, isso aí é com fulano. Não, Senhor, esse ministério aí era com a minha esposa, não é comigo. Qual é o teu? Qual é o teu propósito na terra? Qual é o nosso propósito? Porque se nós pararmos para pensar, irmãos, muitas vezes a gente ora por aquilo que acontece entre o nosso nascimento e a nossa sepultura. A gente só ora por isso, pelo que acontece nesse intervalo entre o nosso nascimento e a nossa sepultura. E aí nós somos as mais loucas das criaturas, porque nós não nos preocupamos com aquilo que é mais importante, que é a vida eterna, é o pós-sepultura. É o pós-sepultura. Será que nós estamos preocupados com isso? Será que estamos preocupados com aquilo que vem pós a sepultura? Ou somos tão loucos, tão nécios, tão sem sabedoria, que só oramos por aquilo que está entre o nosso nascimento e a nossa sepultura? Brigamos por coisas que acontecem entre o nosso nascimento e a nossa sepultura. Brigamos com pessoas por causa de coisas que não iremos levar. Brigamos com família por causa de bens. Brigamos com irmãos por causa de dinheiro. Brigamos com amigos por conta de opiniões diversas. Nada disso nós iremos levar. Mas aquilo que nós realmente iremos levar, que é o nosso corpo incorruptível, é a nossa vida espiritual, nós não estamos cuidando dela. Estamos vivendo uma vida espiritual sem propósito. E aí, quando Ele nos chamar, o que nós diremos? Qual a desculpa que nós daremos? Vamos colocar a desculpa no pastor Adalberto? Na dona Zemilda?
no presbítero Tiago, no líder do Ministério de Louvor, no Rafael. Não, Senhor, olha, isso aí é porque não dava. Qual é o teu propósito espiritual? O que faz você levantar da cama todos os dias e viver um dia? O que faz você abrir o olho, acordar e faz você levantar da sua cama? Será que você tem vivido o propósito na sua vida física? Ou você come desenfreadamente, come tudo que não pode, bota tudo que não presta para dentro do corpo, que é o templo do Espírito Santo? Será que você alimenta a sua mente? A sua mente é a mente de Cristo. E a Bíblia diz o que tem que permear o nosso pensamento, tudo que é bom, tudo que é puro. Isso tem que ser o nosso pensamento. Ou nós enchemos a nossa mente com inveja, com sentimentos ruins, com pensamentos maldosos acerca do próximo. Do que você tem alimentado a sua mente? Qual é o propósito que você tem dado para ela? Qual é o propósito da sua vida emocional? Irmãos, temos aqui, a Bíblia diz que depois de 70, 80 é canseiro e enfado. Aí você quer viver esses anos todos cheio de amargura no coração, sem perdoar, com rancor. Tem pessoas que lembram de fatos de 40 anos atrás e falam como se fosse hoje, choram, se lamentam, têm raiva, como se tivesse vivido hoje. Irmãos, precisamos perdoar. E não pense você que eu estou falando de algo que eu não vivi, não, porque perdão sempre foi uma área difícil na minha vida. Dali a minha família que sabe disso. Eu tive que lutar com Deus, para que Deus me ajudasse. Todo dia eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a perdoar. Porque quando colocamos o pé fora da cama, irmãos, legiões de Satanás, de demônios, eles vão levantar pessoas para ofender você, para te trazer problemas, te trazer tribulação. No trânsito a gente vê isso, do nada as pessoas dão uma fechada, brigam, tiram a vida do outro. Irmãos, quantos pais ou quantos filhos saem e não voltam para casa? E aí qual tem sido o propósito que você tem quando você levanta da sua cama? Será que você fala para o teu filho o quão importante ele é na sua vida, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus pais? Porque você pode não voltar naquele dia. E qual vai ser a lembrança que nós vamos dar para os nossos filhos? Qual é o propósito da nossa vida espiritual? Será que estamos ensinando a criança no caminho que deve andar, para quando for velho não se desviar dele? Ou estamos ensinando as nossas crianças a falar mal de todo mundo da igreja, a falar mal de Deus? Ou apresentamos à criança um Deus carrasco que está com chicote na mão batendo em todo mundo? Deus não é assim. Deus é amor. Então precisamos ter uma vida de propósito. Concluindo, 1 João, capítulo 2, versículo 14. 1 João 2, 14. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Amém? Irmãos, Deus vos escreveu porque Ele diz que vocês são fortes e vocês têm vencido o maligno. Vocês têm aprendido a vencer o maligno? Ou têm vivido uma vida sem propósito? Uma infância, uma adolescência sem propósito nenhum? Será que vocês podem se colocar como instrumentos de Deus e dizer, Senhor, pode contar comigo porque eu sou forte e o Senhor vai me ajudar a vencer o maligno? Será que vocês têm essa preocupação? Será que nós temos essa preocupação? Será que quando nós levantamos da cama nós dizemos, Senhor, nesse dia o Senhor pode contar comigo porque eu sou forte e eu tenho vencido o maligno? Ou nós temos aberto todas as nossas portas, os portais da nossa vida, para que Satanás entre e faça festa?
Então, jovem e adolescente, você precisa ter propósito. Nós precisamos ter propósito. E precisamos ter muito cuidado com quem entra na nossa vida. Eu assisti um filme essa semana. Tem algumas cenas meio estranhas, mas eu aconselho todo mundo a assistir. O filme é baseado em fatos reais. Eu, Tônia. Esse filme ele conta a história de uma patinadora do gelo americana, uma bailarina. Essa menina ela tinha propósito. Desde os 3 anos de idade, ela tinha um dom da patinação. Ela tinha tudo na vida para dar errado. Ela tinha uma mãe que agredia, que uma vez acertou uma faca nela. Tem uma cena do filme muito forte, que o pai vai embora de casa e essa menina se coloca na frente do carro. Essa menina devia ter uns 8 anos. E ela pedindo, pai, pelo amor de Deus, não me deixe aqui com ela. E o pai entra no carro e fala, eu não tenho como ficar com você. Eu não trabalho, eu não tenho como ficar com você. E essa menina fica na frente do carro para que o pai não fosse embora de casa. E ele vai. E aí ela teve uma adolescência terrível com essa mãe, mas ela nunca se desvencilhou do seu propósito, que era ser uma patinadora melhor do mundo através das Olimpíadas. E aí, com todas essas lutas, ela conseguiu chegar às Olimpíadas. Só que aí, ela casa com uma pessoa. E esse homem, dentre tantas coisas, ele paga algumas pessoas para quebrar o joelho daquela que seria sua rival. Ela não sabia de nada, mas ela foi incriminada junto. E aí, na sentença do juiz, o juiz diz, fala lá a sentença dela e diz, você está para sempre, ela tinha 22 anos, banida do mundo da patinação americana. E essa menina começa a chorar na frente do juiz e diz, a patinação é o meu mundo, é a única coisa que eu sei fazer. Eu vou para a cadeia, mas não me torne banida, porque eu não sei fazer outra coisa. E ela começa a contar a vida dela, do propósito dela. E aí no final, os próprios personagens eles falam, e aí ele fala, eu realmente acabei com o objetivo da vida dela, acabei com o propósito dela, o marido falando, de uma coisa que ela nem sabia. Sabe o que a gente aprende com isso? Você pode ter propósito, mas cuidado com quem você se une. Cuidado com quem anda do teu lado. Porque você pode, mesmo em tudo que a gente falou aqui, mesmo com todas as lutas, com todo mundo sem acreditar em você, mesmo com você pode ser açoitado, você pode ser decepcionado, você pode ser frustrado, como Paulo foi. Você pode ter propósito, mas se você se unir com uma pessoa, e essa pessoa não tiver o mesmo propósito que o seu propósito pode cair por terra, mesmo você tendo vencido tudo isso. E ele fala, eu acabei com a vida dela. Mas ele fala que acabou com a vida dela como se ele estivesse falando assim, eu fui ao mercado e comprei banana. A mesma história bíblica acontece com Sansão. Sansão tinha propósito. Sansão tinha unção do Senhor. Sansão foi consagrado desde o ventre da sua mãe, assim como todos vocês. Mas Sansão se juntou com quem não prestava. E de maior juiz de Israel, ele foi humilhado, açoitado, envergonhado e ficou cego. E por misericórdia desse Deus que é tão amoroso, que nos ama tanto, mesmo mediante a nossa infidelidade, no último momento de vida dele, Deus deu a ele a força e ele matou mais filisteus na sua morte do que toda a sua vida. Então, cara adolescente, cara criança, adultos, jovens, senhores, senhoras, que tenhamos uma vida de propósito. Que a gente não desperdice esses anos que Deus nos deu com uma vida medíocre, com uma vida, sabe, sem propósito, sem objetivo. Uma vida, sabe, que você levanta, come, dorme, como se não houvesse amanhã. Há um amanhã. Há um amanhã. E o nosso propósito vai fazer toda a diferença nesse amanhã. E eu vou pedir que o irmão coloque a música que eu pedi. Enquanto isso, eu vou chamar os adolescentes que venham aqui na frente, os adolescentes e as crianças, que nós vamos orar. E eu queria que você prestasse bastante atenção nessa letra, nesse hino. E que você fechasse seus olhos e que você sinta Deus falando com você através desse hino. Pode colocar, irmão.
Todo mundo se abraça aqui, a gente vai se abraçar. Se abraça. Vem cá, você também. Deixa aqui. Vamos fechar os olhos. Senhor, nesse momento, Pai, eu coloco, Senhor, esses jovens, Senhor, essas crianças, Pai, diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo, Senhor, que cada criança, cada adolescente aqui, Senhor, vai ter uma vida com propósito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eles foram consagrados desde o ventre de seus pais, de suas mães, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor conhece as tristezas, Pai, as decepções, Pai, as angústias, Senhor, desses adolescentes, Senhor. Muitos aqui, Senhor, com situações tão terríveis familiares, Pai. Mas, Pai, eu clamo a Ti. E, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha agora sobre eles, Pai. Venha dar aquele bálsamo, Senhor. Venha dar aquela unção de alegria, de ousadia. Pai, eu profetizo pela fé, Senhor, que daqui vão ser ministros do Senhor, Pai. Homens e mulheres, guerreiras do Senhor. Que naquele glorioso dia, quando o Senhor vier buscar a sua noiva, que eles vão ouvir do Senhor: venha, venha, filho meu, reinar de Senhor, que nenhum em nome de Jesus, Senhor, todo espírito, Senhor, de rebeldia, Senhor, todo espírito, Senhor, de decepção, de derrota, toda palavra negativa, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, e declaro, Senhor, que sobre eles não vale encantamento, Senhor, mas que a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó estejam, Senhor, sobre esses filhos, Senhor, e filhas do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo que aqui vão sair homens, Senhor, guerreiros do Senhor, Pai, que o Senhor vai olhar para eles e vai dizer: olha aquele jovem, ele é forte, eu conto com ele, Pai. Pai, que situação alguma dessa terra, Senhor, venha, Pai, fazer cair por terra o propósito, Senhor, que o Senhor tem para com cada um deles, Pai. Mas que tudo que eles tocarem possa prosperar. Senhor, quem há falta de sabedoria, Senhor, que o Senhor derrame agora, Senhor. Onde há falta de força, derrama agora, Senhor. Onde há falta de alegria, venha com o Teu bálsamo, tirando toda angústia, toda tristeza, toda depressão, toda baixa autoestima. Eu repreendo agora em nome de Jesus, Pai. Senhor, e declaro, Senhor, que sobre eles está a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eles irão prosperar nessa terra, Pai, emocionalmente, intelectualmente, fisicamente, principalmente espiritualmente, que eles irão ganhar almas para Ti, e que eles vão se apresentar a Ti como obreiros aprovados, e que assim como Paulo declarou, eles também irão declarar naquele dia: combati o bom combate, guardei a fé. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja com cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe vocês, amém. Fiquemos de pé. Irmão, não solte o barco, não solte. Não desista. Deus conhece cada um das nossas tristezas. Deus conhece cada um das nossas decepções, das nossas fraquezas. Mas Ele é o leão. Nós cantamos aqui que Ele é o Deus dos impossíveis, e verdadeiramente é. Ele é o Deus que transforma angústia em alegria. Ele é aquele que te tira, sabe, da derrota e te coloca em lugares altaneiros. É aquele que faz você andar por pastos verdejantes. É aquele que transforma, que muda, independente da circunstância. Ele que dá aquela paz e aquela força que faz a gente enfrentar o mundo. Vamos nos colocar de pé. E os nossos jovens, os nossos adolescentes contam conosco. Eles querem olhar para nós e eles querem ver uma igreja forte. Eles querem olhar para nós e ver uma igreja fortalecida, unida. Que muito mais que picuinhas, que situações terrestres, aguardam o glorioso dia do Senhor, quando Ele virá sobre as nuvens e vem tomar a sua noiva, a sua igreja, e que Ele não venha dizer: mas a parte de que não te conheço, mas que Ele possa dizer: venha, Brejo de Pina, tu foste fiel, venha reinar comigo de eternidade a eternidade, e que possamos rumar aos céus e viver a eternidade com Cristo. Que possamos ter a glória, a bênção, a graça de ver os nossos filhos na terra prometida. Que nenhum filho nosso se perca, que nenhum filho nosso fique por trás, fique para trás, mas que nós possamos olhar a família rumando aos céus, e que cada um de nós
sair daqui com esse propósito: eu vou levar a minha família ao céu. Muito mais do que situações terrestres, muito mais do que perda financeira, muito mais que desemprego, muito mais que enfermidade. Deus tem o melhor para nós. Deus tem um lar celestial para nós, ruas de ouro, corpo incorruptível. Então, se você está aqui enfermo, acometido por um câncer, por uma doença terrível, Deus tem salvação para você. Pode não ser nessa terra, mas há de chegar o dia que nós iremos rumar aos céus num corpo incorruptível, e isso precisa encher o nosso coração de alegria. Nada nessa terra pode roubar essa nossa alegria. Nada nesse mundo, circunstância nenhuma, pode roubar essa alegria. Então nós vamos clamar agora que aquele que tudo pode possa nos dar uma vida de propósito, possa restaurar o propósito. Se você entrou aqui neste lugar sem propósito, sem objetivo de vida, que teu coração agora esteja queimando de propósito, que teu coração esteja ardendo de propósito, propósito de levar a sua família ao céu, propósito de exalar Cristo através da sua vida, propósito de amar ao próximo, ajudar ao próximo. Que o teu coração arda nesse objetivo. Pai, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Pai, não temos palavras para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou na nossa vida, Senhor, nesse dia de hoje, Pai. Paizinho, nós queremos dizer a Ti que nós não queremos mais uma vida medíocre, Pai. Nós não queremos dormir e acordar como se não houvesse amanhã, Pai. Mas nós queremos ter uma vida de propósito, uma vida de objetivo, uma vida de intimidade contigo, Pai. Então, Pai, nos ajuda. A Tua palavra nos mostra que o encontro contigo muda a nossa vida. O encontro contigo transforma o nosso ser. Paizinho, então, em nome de Jesus, eu peço a Ti agora que o Senhor esteja passeando no meio da Tua igreja, Pai. Que o Senhor esteja com o Teu Santo Espírito agora, Senhor, tirando toda angústia, todo temor, toda tristeza, Pai, todas as decepções, todas as acusações de Satanás que caiam por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, Pai, e somos infiéis. Mas a Tua palavra diz que o Senhor permanece fiel. E a Tua palavra diz: pedi o que quiser e vos será dado. Então nós pedimos uma vida de propósito, Senhor, diante de Ti, Pai. Uma vida, Senhor, que enche o Teu coração de alegria. Uma vida que exale, Senhor, o perfume de Cristo. Uma vida, Senhor, que o nosso próximo possa se sentir amado por Cristo através de mim, através da nossa vida, Pai. Senhor, que nós não sejamos mais os mesmos, Pai. Que possamos viver esses dias que nos restam, Pai, mas com um propósito maior, de levar almas para Ti, Senhor, de encher o céu, Senhor, e esvaziar o inferno, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, nos ajudando, Senhor, nos fazendo fortes, Pai, nos mantendo fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa noite, glórias ao nosso Deus.